gente, eu sou a Clarice Slompo do Café e Prosa e hoje, a pedido de vocês, a gente vai prosear um pouquinho sobre fantasia urbana. Então bora pegar seu cafezinho e prosear um pouco? Hoje é dia de fantasia urbana, então eu já vim aqui, uniformizada. Obviamente a gente não vai falar só de Harry Potter, mas não poderia vir com uma roupa diferente porque essa blusa é muito especial. Eu ganhei ela da minha mãe e da minha irmã alguns dias antes de mudar de país, então eu tenho um carinho muito grande por essa blusa e pelo símbolo que ela carrega, porque vocês sabem que eu amo Harry Potter, não é mesmo? Mas não é sobre ele que a gente vai falar. Bora entender um pouquinho o que é a fantasia urbana. Sabe quando você tá lendo aquela história que tem bruxas, vampiros e situações ali sobrenaturais, mas tudo tá acontecendo no mundo real que a gente vive? Uma cidade grande, com metrô, com celular, com faculdade, café na esquina, sabe? Essa vida bem cotidiana, bem comum. Então, isso é fantasia urbana. Os personagens dentro dessa história normalmente levam uma vida bem normal, até em um determinado momento ele vai acabar se vendo envolvido ali em um mundo mágico, onde a maioria das pessoas nem sabia que existe, inclusive ele. Mas aí vocês devem estar se perguntando, cara, eu já escutei isso em um outro vídeo dela. Então, qual é a diferença entre fantasia urbana e baixa fantasia? Basicamente, o que nós vamos ter aqui é a mesma ideologia que eu comentei com vocês no vídeo passado que eu fiz de Green Dark Fantasy. A fantasia urbana, ela é na realidade mais um estilismo, um braço dentro da baixa fantasia, do que um subgênero no estilo dos outros. Toda fantasia urbana é uma baixa fantasia, mas nem toda baixa fantasia é uma fantasia urbana. Se você tiver uma ambientação medieval, da qual a gente já conhece, que tem a nossa história e elementos fantásticos dentro disso, essa história vai ser uma baixa fantasia, porém ela não será uma fantasia urbana, porque não existe os elementos urbanos ali, não existe a cidade, não existe Nova York, que é uma típica cidade urbana. Dito isso, naquele mesmo esquema, hoje eu trouxe 10 títulos pra vocês, pra gente conhecer um pouquinho. Não serão os clássicos, tá, gente? Porque eu acho que a gente tá careca de saber os clássicos aqui. A gente tem Harry Potter, tem a Cidade dos Ossos, da Cassandra Clare, que tem até série. Nós temos Percy Jackson, enfim, muita coisa aqui que é considerado clássico dentro desse estilismo. Mas lembrando, caso venha alguém aí no comentário falar, porque sempre vem alguém, muitos dos livros mencionados nesse vídeo e em todos os outros são parte de um gênero, mas eles também podem ser partes de outros gêneros, tá bom? Então assim, não é uma lei absoluta, ele não faz parte só desse gênero. Por exemplo, Harry Potter é uma fantasia urbana, mas também é um middle grade, mas também é uma baixa e alta fantasia, enfim, vários subgêneros ali dentro, tá bom? Sem mais enrolação, bora pros livros, porque tem muitas coisas legais aqui, viu? E não esqueçam que no final tem sempre as menções honrosas, porque eu não consigo fechar só com 10 livros. Vamos dar a largada aqui nessa lista com uma série que eu tenho muita vontade de ler. Eu também tô enrolando pra ler isso daqui há tempos, que é A Temporada dos Ossos, da Samantha Shannon. Essa daqui é uma série em andamento. Nós temos 7 livros prometidos, mas somente 5 foram publicados até agora. E desses 5, infelizmente, somente 2 foram traduzidos pelo selo Fantástica da editora Rocco. E aqui a gente vai ter uma mistura de fantasia urbana, mais distopia e elementos paranormais. Temporada dos Ossos, nós seremos introduzidos no ano de 2059 em uma Londres controlada por um governo totalitário que caça pessoas ali com dons psíquicos. E aqui nós iremos acompanhar a história da protagonista Paige. Paige trabalha no submundo, utilizando ali da sua habilidade, porque ela é uma andarilha onírica. Ela tem a habilidade de entrar na mente das pessoas e ela esconde isso muito bem, porque, né, eu não sei se vocês lembram, mas aqui, se você tem algum tipo de dom, você é caçado e executado. Só que aí tudo vai mudar quando a Paige acaba sendo sequestrada e ela é levada para Oxford, que é uma cidade que todos achavam que estava destruída, só que no caso não, né? Bom, e lá ela conhece os Halfling, eu não sei se fala assim, acho que sim, que é ali uma raça poderosa que escraviza os videntes para uso próprio, para benefício próprio. E aí nessa
prisão, a Paige ela vai ter que lutar para entender os seus próprios dons e também para conseguir sobreviver ali e também entender o seu papel dentro dos novos acontecimentos que estão aí surgindo, e tudo isso sob a guarda do mais poderoso de todos os Halflings. Parece que tem ali uma pegada meio sombria e cheia de mistérios. O próximo também parece ser um muito interessante, é Half Bad, da Sally Green, que é publicado pela editora Intrínseca, e ele é uma série composta por 3 livros mais 2 contos, que é um prequel, porém somente os 2 primeiros foram traduzidos. E mais uma curiosidade, além disso a Netflix também já fez uma adaptação sobre essa série de livros, porém infelizmente depois da primeira temporada ela foi cancelada. E aqui nós seremos inseridos em uma Inglaterra moderna, onde os bruxos existem, porém eles vivem escondidos dos humanos, e a sociedade deles é dividida entre bruxos da luz e bruxos da sombra, onde obviamente os bruxos da luz são bons e corretos, e os bruxos das sombras são bruxos malignos que carregam ali um histórico mais pesado da coisa. E nós vamos acompanhar a história do Nathan. Nathan é o filho de uma bruxa da luz e um bruxo das sombras, mas o pai dele não é um bruxo das sombras qualquer, ele é o mais poderoso dentre todos os bruxos e inclusive acusado de matar a mãe do Nathan. E por conta disso, Nathan cresce sem ser completamente aceito por nenhuma das duas partes. Sendo assim, ele é rejeitado e meio bulinado por todas as pessoas ali, inclusive o Conselho da Luz, que se refere a ele como uma ameaça que precisa ser exterminada ou domada. E parece que as coisas vão piorando, os caminhos vão se estreitando aí pro Nathan quando ele vai ficando mais velho, porque aos 17 anos você passa por uma cerimônia ali onde o seu dom é revelado e isso vai mudar completamente a vida dele, inclusive se ele vai viver ou morrer. Gente, assim, eu vi o trailer da série da Netflix e eu vou falar pra vocês que a série parece bem michuruquinha, viu? Mas eu acho que ela é bem diferente do livro, ou se ela não é bem diferente, eu tenho uma expectativa muito melhor pro livro do que da série. O próximo é o livro da noite, da Rolling Black. Esse daqui é uma duologia, somente o primeiro tá traduzido pela editora Intrínseca. Ele é uma mistura de fantasia urbana com elementos de fantasia sombria. Bom, esse livro aqui é a estreia da autora no universo de fantasia urbana adulta, e aqui nós vamos acompanhar a história da Charlie, que tá tentando levar uma vida normal como bartender, só que o passado dela vai bater ali na porta, principalmente porque ela já esteve ali envolvida no submundo, onde as sombras podem ser manipuladas, roubadas, alteradas ou até usada como arma. E isso acontece graças a uma magia poderosa ali que muitos, mas muitos cobiçam, porém poucos dominam. Bom, e aí tudo vai mudar quando uma figura misteriosa chega aí na vida dela e ela vai se ver envolvida num turbilhão de assassinatos e mentiras. Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho da literatura brasileira. Eu tenho um livro aqui que ele é muito querido pra mim, porque ele fez parte da minha adolescência ali. Eu gostava muito dessa história na minha adolescência. E eu não sei se é tão boa quanto eu me lembro, mas eu tenho um carinho muito grande por essa história, tá? Que é Não Pare, da F.M.L. Pepper. E essa é uma trilogia publicada pela editora Valentina. Essa é uma história que mistura romance, suspense e um pouquinho de mitologia própria ali, uma mitologia mais original. Porque aqui nós iremos acompanhar a história da Nina, que é uma menina de 17 anos, e ela vive ali em constante mudança com a mãe dela. Elas nunca têm um endereço fixo, porque a todo momento elas mudam por um único detalhe. Toda vez que a Nina sofre algum tipo de acidente, qualquer coisa que no dia a dia seria natural pra gente, a mãe dela se assusta e elas mudam. E a Nina sofre muito por isso, porque ela nunca teve amigos, não tem família, enfim, não tem uma estabilidade na vida dela. E ela constantemente tenta entender por que a mãe dela toma essas atitudes. Porém, as coisas vão se intensificar e os acidentes de coisas naturais vão passar a ser coisas forçadas, como quase tentativas de morte, além de perseguições misteriosas e um garoto enigmático que vai aparecer aí na vida dela. Em determinado momento, a
a Nina vai se deparar com algumas verdades sombrias e inclusive que ela pode ser a chave para algo muito maior, que seres de outros planos vão fazer de tudo para impedir que aconteça algumas coisas ali. Enfim, gente, vários mistérios, né? Outro livro de uma autora brasileira também, e é bem conhecido pela galera, é Porém Bruxa, da Carol Sciovato. Esse daqui, ele é publicado pela editora Suma. Inicialmente, é um livro único, tá? Mas há uns boatos aí de que talvez ele seja o primeiro de uma série, mas não tem nenhuma confirmação, então só trouxe esses boatos aí pra vocês. Aqui nós iremos acompanhar a história da Isis, que é uma jovem bruxa que luta ali constantemente para manter os seus poderes sob controle e tenta levar uma vida normal. Ela já foi expulsa da Ordem das Bruxas por quebrar uma regra fundamental ali, e desde então ela tenta ali se manter afastada dos assuntos mágicos. Mas parece que tudo vai mudar quando ela se vê ali no meio de uma investigação mágica que pode mudar completamente tanto o mundo mágico quanto o normal humano que a gente conhece. As pessoas falam super bem desse livro, então tá aí mesmo a dica pra vocês. Galera, se vocês estão gostando, não esquece de deixar o seu joinha, tá? De se inscrever no canal e ativar o sininho pra vocês não esquecerem nada. Todos os links dos livros que eu menciono estão na descrição do vídeo, então vai lá dar uma olhada depois, tá bom? O próximo é um que eu não vejo muitas pessoas falando sobre e é um livro já bem antiguinho aí, mas é o livro que deu nome à autora, que é Feita de Fumaça e Osso, da Laini Taylor. Esse daqui é uma trilogia mais um prequel, todos já publicados pela editora Intrínseca. E aqui a gente vai ter uma fantasia urbana com elementos sombrios ali, e ela também evolui para uma fantasia épica. Bom, e aqui nós iremos acompanhar a história da Carol. É com U no final, então acho que é Carol, que leva uma vida dupla. Ela é uma estudante de artes em Praga. Para os amigos dela, ela é só uma menina excêntrica de cabelos azuis que tem um enorme dom para arte, mas ela também esconde o segredo. Ela foi criada por quimeras. Ela também faz alguns serviços para essas quimeras, ela ajuda essas quimeras acessando o mundo mágico por meio de portas secretas. Mas as coisas irão mudar quando algumas portas de algumas casas ali começam a ser manchadas por marcas de mãos negras que são gravadas a fogo por seres que surgem ali de uma rachadura no céu. E aí a Carol tá lascada, né? Porque ela vai se ver ali num conflito entre criaturas muito antigas e ela também vai se ver envolvida com um ser misterioso ali, do qual ela tem uma ligação muito profunda, mas também muito perigosa. Gente, um outro que finalmente eu tenho o livro comigo. Nós Somos a Cidade, da N.K. Jemisin. Esse daqui é uma duologia mais um prequel, publicados pela editora Suma. E esse daqui, ele tem uma pegada muito diferente, tá? É uma fantasia urbana muito urbana, com uma crítica social muito forte e com a seguinte proposta: e se a cidade tivesse vida, tivesse espírito? É isso que a gente vai acompanhar aqui. Bom, na trama, Nova York tá prestes a nascer e para isso ela precisa de avatares que representem os seus bairros, que são, e eu vou ler pra vocês, Brooklyn, Queens, Brooks, Staten Island e Manhattan. E aí cada personagem, cada pessoa vai representar a essência do seu bairro aqui. Só que o problema vai estar quando uma força alienígena chega com a intenção de impedir esse nascimento de Nova York, e quando o avatar principal da cidade acaba desaparecendo, os outros vão precisar ali se unir para conseguir encontrar ele e fazer com que esse nascimento seja possível. Gente, é uma história muito louca, eu jamais pensaria numa história assim. Eu achei muito interessante, muito louca, realmente, eu acho que essa é a descrição. Mas eu já escutei falar muitas coisas boas, então tá aí pra vocês. O próximo é de uma escritora bem famosa e o livro também é bem famoso, que é A Nona Casa, da Leigh Bardugo. Esse daqui é uma duologia publicado pela Planeta Minotauro. Bom, e essa daqui tem uma pegada mais adulta. Nós vamos acompanhar a história da Alex. É uma menina que no passado se envolveu com traficantes ali e não terminou os estudos e vive meio que de empregos fracassados. Só que ela vai acabar recebendo uma proposta de ingressar na Yale, que é uma das maiores universidades, né, como a gente bem sabe. Bom, mas nada vem de graça e para pagar os seus benfeitores, ela precisa ficar ali monitorando uma sociedade secreta dentro de Yale. Ela vai perceber
que ela vai se enfiar numa rascada, porque essa sociedade parece que tá metida com magia negra e que talvez ela tenha se metido em algo maior do que ela imaginava. Bom, outro que eu tenho aqui comigo é a Sociedade do Atlas, da Olive Blake. Esse daqui é uma trilogia, todos já publicados pela editora Intrínseca, e também tem mais um conto que é um prequel. E esse daqui, ele é uma fantasia urbana contemporânea, mas com um Dark Academia, porque aqui nós seremos introduzidos na Sociedade Alexandrina, que é uma sociedade ali escondida, da qual ninguém sabe, que guarda os segredos, os conhecimentos de todas as civilizações da antiguidade. E bom, ela promete prestígio, ela promete riquezas e muita vida boa para quem for aceito. E aí o que acontece é que a cada década são convocados 6 mágicos, mas não são mágicos comuns, são os melhores mágicos que existem. Vocês vão ter um ano para mostrar as suas habilidades ali, passar por alguns desafios que essa universidade vai propor a eles. Nesse um ano, eles vão ter que provar que eles podem compor essa sociedade, enfim, mostrar serviço, né? Mas assim, aqui vai um pequeno detalhe. Apenas 5 dos 6 vão sobreviver às provações que tem aqui nesse um ano. Bom, eu já tô com ele aqui, então eu espero muito que essa leitura também aconteça esse ano. O próximo é A Descoberta das Bruxas, da Deborah Harkness. Esse daqui é uma série constituída por 6 livros, porém somente 5 estão traduzidos pela editora Roku. Além disso, essa série também conta com 2 guias ilustrados e mais uma adaptação cinematográfica que está sendo disponibilizada agora no catálogo da Netflix. E essa daqui, gente, é uma fantasia urbana com romantasia, tá bom? Bom, e aqui nós seremos inseridos em um universo onde bruxos, vampiros e demônios coexistem junto com os humanos, escondidos de todos ali. Eles têm uma sociedade e eles têm um conselho onde eles tentam manter ali uma paz, mas é uma paz bem frágil. E nós vamos acompanhar a história da Diana Bishop. A Diana é uma bruxa, mas ela é uma bruxa relutante ali, ela tenta viver uma vida normal e ela, além disso, é uma historiadora e ela vai acabar encontrando na biblioteca de Oxford um livro chamado Ashmut 782. E esse livro é um livro que estava perdido há séculos e é um livro muito cobiçado pelas 3 raças sobrenaturais aí, porque ele pode conter o segredo da origem das criaturas sobrenaturais. Bom, e aí a Diana, que não queria nada com nada, que queria ficar quietinha ali no canto dela, vai se ver arrastada no meio de uma guerra entre as espécies, que ela acabou reacendendo quando ela acessou esse manuscrito que ela nem sabia que era tão importante assim. Essas criaturas vão começar a perseguir ela para que ela acesse esse manuscrito de novo e eles consigam esse manuscrito para eles. E inclusive um vampiro muito charmoso, o Matthew. A Diana infelizmente vai ter que superar essa vontade de não querer fazer parte desse mundo que ela já faz parte porque ela é uma bruxa. E bom, ela vai ter que acessar ali a magia dela para ela conseguir se defender, porque todo mundo ali quer ela e quer esse manuscrito aí dela, né? Bom, gente, agora vamos para as menções honrosas. Eu vou começar com um que eu tenho muita, mas muita curiosidade de ler, que é A Caminho da Sepultura. Ele é uma fantasia urbana com elementos paranormais e eu acho que ele é indicado para quem gosta de True Blood ou The Dresden Files. Porque aqui nós vamos ter a Mercy, que ela é uma mecânica que vive ali num universo onde vampiros, lobisomens, fadas e outras criaturas coexistem ali com os humanos, mas sem o conhecimento dos humanos, é claro. Outra série que eu precisava mencionar, isso precisava ser uma menção honrosa, porque eu tenho uma tatuagem dedicada a esse livro. Talvez hoje eu não teria o mesmo apreço se eu lesse, mas fez muito parte da minha adolescência, foi algo maravilhoso, eu amei a série inteira de livros, são muitos livros, que é Marcada, da PC Cast e da Kristen Cast. Esse daqui é um Young Adult com fantasia urbana, porque aqui nós seremos inseridos em um universo onde os vampiros existem e as pessoas têm conhecimento sobre eles, e inclusive existe uma escola de vampiros. E aqui nós vamos acompanhar a história da Zoe, que é uma menina que acaba passando pela transformação e vai estudar nessa escola. E bom, aí ela vai ter todas as coisas que acontecem em escola, todos os acontecimentos, os amores, as descobertas e os poderes que ela tem. Isso é
muito bom, de verdade. Eu não sei se hoje eu teria a mesma experiência, obviamente eu tô muito mais velha, mas assim, eu não poderia deixar de mencionar porque foi muito gostosinho essa série. E outra também que eu acho que é interessante mencionar fica ali no Middle Grade, que é a Cidade dos Fantasmas, da V. Schwab. E aqui a gente vai acompanhar a história de uma menina que depois de quase ter morrido afogada, ela adquire a habilidade de ver fantasmas, inclusive o seu melhor amigo Jacob. Bom, gente, mas então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, me deixa saber aqui nos comentários e também me ajudem a escolher os próximos subgêneros. Me deixem aqui nos comentários quais os subgêneros que vocês gostariam de conhecer um pouquinho. Bom, mas é isso, galerinha. Não esquece de curtir, compartilhar e ativar o sininho para vocês não perderem nada, tá bom? Eu fico por aqui. Até mais, proseadores!